Olá pessoal, muito boa noite. Se é que podemos ter uma boa noite diante desse banho de sangue que foi o mercado hoje. Duas notícias muito importantes, né? Alta dos yields lá fora, esse grande rotation, né? Nasdaq caindo quase 3 e também aqui a decisão do ministro Fachin. Deixa eu já chamar o Lucas aqui, deixa eu saudar também todos vocês. Vamos ver se eu consigo chamar o Lucas aqui. Responde. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos comentar aqui essa notícia de hoje, a decisão do ministro Fachin, permitindo a elegibilidade do presidente Lula. E aí a gente vai ouvir o Lucas, que sabe tudo disso. Tudo bem, meu amigo? E aí, cara, tudo bem? Tentando sobreviver aqui, né? País tranquilo, país fácil. Tá complicado, né? Lucas, já vou passar a bola para você, que é o grande protagonista dessa história toda aqui hoje. Acho que, né, direto ao ponto aqui, como vocês receberam essa decisão do ministro Fachin aí na Arco? O que acontece a partir de agora, né? Já tem a PGR aí possivelmente se manifestando, contestando a decisão, vota na segunda turma, onde o presidente Lula teria mais vantagem supostamente, vai para o plenário, e as consequências dessa decisão no seu entendimento? Bom, Felipe, vamos lá. A gente recebeu com muita surpresa, né? Porque não estava no radar uma decisão monocrática do Fachin nesse sentido, até por conta do estranha decisão no sentido de declarar incompetência universal lá de Curitiba, do Foro de Curitiba, né? Porque é algo que já é discutido há muito tempo, né? É uma das críticas que fazem a Operação Lava Jato, é o fato de que tudo descambou lá para Curitiba, até coisas que não eram completamente ligadas ao tema inicial. Independente de entrar no mérito, se é ou não, causa estranheza a decisão ser tomada, enfim, 7 anos, 5, 6 anos depois, do que é uma discussão relativamente antiga, né? Essa questão da competência do Foro de Curitiba em julgar esse assunto. Então, obviamente, é uma surpresa por conta de decisões monocráticas do STF, que são cada vez mais comuns no nosso dia a dia. São sempre uma surpresa, a maior parte das vezes são surpreendentes. E agora vai ser revista a decisão, né? Agora, alguns pontos importantes. Ela vai ser revista no plenário ou na segunda turma, né? Lembrando que a segunda turma é, teoricamente, mais alinhada ali ao Lula, né? Se você pegar ali, eu acho que é Cássio, Fachin, Lewandowski, Gilmar, Cássio, Fachin, Lewandowski, Gilmar e Carmen Lúcia, se eu não me engano. E você tem aí três que tendem aí com o voto do Fachin, o próprio Fachin, o Lewandowski e o Gilmar Mendes, né? A gente estava fazendo uma live agora, ainda está rolando ali provavelmente, do meu pai, do Murilo, nosso CEO aqui, o presidente da Arco, com o Pierpaolo Bottini, criminalista que conhece bem o sistema. Foi uma live muito técnica para saber quais são os próximos passos. Já até fiz umas anotações aqui para emular a resposta do Pierpaolo. Ele disse que um eventual agravo de instrumento, que é a decisão que a PGR vai tomar para entrar com recurso, ela teoricamente iria para a segunda turma, porque a HC é competência da segunda turma. Então, o agravo de competência em cima do HC vai para a própria turma. Agora, pode ir para plenário? Pode. Eu falei com uma pessoa dentro do STF hoje que disse que a decisão do Fachin mexe com várias decisões que foram tomadas pelo próprio plenário. Então, pode ir ao plenário. E a gente teve até uma fala do decano, do Marco Aurélio, falando disso, que seria algo a ser definido pelo plenário. Então, é muito difícil falar exatamente o que vai acontecer por duas razões. Primeiro, eu sou advogado, porque o STF é absolutamente imprevisível. Então, um outro fato importante disso é que o Fachin, ele é dono do tempo desse recurso. Ele que decide quando que esse agravo, esse recurso vai ser julgado. Não tem prazo. O Pierpaolo estava dizendo na nossa live que ele tem
ali agravo que está mais de um ano para ser votado no STF. Claro que esse é um agravo, um recurso que tem um impacto muito grande no país, nas eleições, na opinião pública, na imprensa. Tem pressão popular, pressão midiática, pressão em todos os sentidos, e isso, acho que o áudio estava ruim porque eu estava com o celular. Melhorou agora o áudio? Comentem aí se Parece que melhorou. sim. Pelo Tá menos bom. até agora não cortou, não, Lucas. Acho que agora deu uma melhorada. Vamos continuar, qualquer coisa a gente tenta ajustar. Tá bom. Então, o importante mencionar que o Fachin é dono do tempo desse recurso, né? Então, não há prazo, mas por conta da gigantesca comoção que se fala em cima desse assunto, pode ser que deve ser bem mais rápido, mais sério. Mas do ponto de vista regimental, não tem tempo, ou seja, não tem uma data, depende do Fachin. E aí no plenário já estaria mais dividido, um pouco mais imprevisível do que sairia daí. Eu acho que está dividido, mas levemente ali para o Lula. Mas, muito difícil, Felipe. Tem ali 4 ou 5 votos que são difíceis a gente botar um dedo no pulso. E está muito cedo ainda. A decisão é de 3 horas atrás, né? Então, é um assunto que vai ter pressão popular, pressão política, pressão midiática. Então, eu ainda acho que é muito imprevisível. No plenário é absolutamente imprevisível. Com esse risquinho, talvez, pró-Lula, mas muito de leve, baseado em coisas do passado, sendo que é um assunto completamente novo. E na segunda turma, sem dúvida alguma, a segunda turma tem um pezinho mais para o Lula, claramente, é só olhar as últimas movimentações da segunda turma. E é claro que, embora seja uma questão jurídica e técnica, como eu também estava acompanhando a live com o seu pai, muito boa, como sempre, aliás, mas tem repercussões políticas, sociais e econômicas muito, muito fortes. O que vocês veem assim, como desdobramentos, primeiro na esfera política dessa história? Né? Acho que a grande polarização e o enfraquecimento dos centros talvez sejam as mais marcantes, né? Assim, do ponto de vista eleitoral, o enfraquecimento do centro é muito claro, do centro político, é muito claro, né? Porque o centro já era muito magro, mas o centro vinha com uma esperança de uma polarização da esquerda, que poderia vir com o Haddad, com o Boulos, com o Ciro, com todo esse grupo de eleitores que poderia desidratar a esquerda ali, e eventualmente criar uma situação onde 10, 15, 16, 17% de um primeiro turno poderia ser o suficiente para você colocar a cabeça ali no segundo turno. Agora, isso empareda ainda mais o centro. Se o centro já estava magrinho ali no meio entre a esquerda e o Bolsonaro, ele ainda fica mais apertado ali dentro desse grupo. Agora, não confundir o centro eleitoral com o centrão. O centrão se fortalece. O centro eleitoral não, mas o centrão da política em Brasília se fortalece. O centro... Isso que eu queria pontuar bem claro para quem está assistindo. Uma coisa é o centro do ponto de vista da eleição. O candidato do centro, um cara ali que vai tentar se posicionar entre os extremos da nossa balança de poder, ele está muito mais hoje apertado por conta do Bolsonaro, que tem uma força popular real, e do Lula, que tem ainda um resquício de uma força popular real. Então ele fica ali. Agora o centrão, ele se beneficia, porque o centrão ele é o pêndulo das decisões do Congresso Nacional. E esse centro é muito parecido com o centro político que faz parte da nossa história há tanto tempo, Felipe. Esse centro apoiou Lula, apoiou o Collor, apoiou a queda do Collor, apoiou Itamar, apoiou Fernando Henrique, apoiou o Lula 1, mais ou menos o Lula 1, apoiou de vez o Lula 2, apoiou a Dilma, derrubou a Dilma, apoiou o Temer e agora está com o Bolsonaro. Então, eles são muito pragmáticos, não dá para tirar, para não entender a força política desse centro. Esse centro sabe a força que ele tem agora. Então, ele vai ter um passe mais alto dentro do Congresso para aprovar o que o Bolsonaro quer, o que o Bolsonaro tenta, entendeu?
O que você, assim, na sua sensibilidade, assim, queria discutir daqui a pouquinho um pouco de cenário de eleição, né? Porque agora ficou bem caracterizado, possível, pelos hoje, né? Até a eleição teria muito, mas se fosse hoje, parece um tanto claro um Lula contra Bolsonaro. Mas antes da gente chegar lá, ainda tem aí o final do governo Bolsonaro para a gente atravessar. Acho que a grande dúvida aqui, pensando na cabeça como investidor, né? Eu vi o seu pai falando também hoje, mais cedo, naquela ideia de que, olha, se o Bolsonaro vai ser mais liberal ou se ele vai ser mais intervencionista, vai depender de uma série de circunstâncias, como a pandemia, o comportamento do dólar, a recuperação da economia e até eventualmente do Lula. Mas essa medida, a expectativa dessa notícia de hoje, a reação do Bolsonaro deveria ser, no entendimento de vocês, mais em prol, se a gente pudesse parar o mundo e mexer só essa variável, né, que os economistas chamam do ceteris paribus, você acha que a reação tenderia a ser, vamos caminhar com a pauta mais liberal ou vamos ser um pouco mais populistas clássicos e intervencionistas? E especificamente sobre a votação da PEC emergencial na quarta, na Câmara, você acha que tem algum desdobramento específico? Felipe, sinceramente, eu acho que não muda tanto. Eu acho que a gente tende às vezes, quando a gente está dentro do furacão, né, de uma decisão, a gente tende a fazer eu tento fugir um pouco do over-analysis dos fatos, assim, né? Ficar tentando achar que cada um vai fazer, qual vai ser a reação disso, reação daquilo. O que eu acho que vai acontecer? O populismo do Bolsonaro existe, mas ele é uma montanha-russa de instintos ali e de algumas prioridades. Por exemplo, se a gente olhar as últimas decisões dele, que são consideradas ali mais intervencionistas, a Petrobras com Roberto Castelo Branco, CSL de banco, enfim, isso tudo vem de um medo brutal da greve dos caminhoneiros, de um medo brutal da greve dos caminhoneiros. Tanto é que é super paradoxal o Bolsonaro ter o comportamento que ele teve no final de semana com a Petrobras e na segunda ou na terça mandar o MP da Eletrobras, né? Então é o seguinte, o que eu acho que vai acontecer agora? Primeiro, eu não acho que esse acontecimento de hoje muda as expectativas para a PEC emergencial. De novo, não muda as expectativas, que significa que a PEC vai passar. Não, ainda tem água para rodar, ainda tem jogo para jogar, ainda tem dificuldades. Agora, eu ainda acho que a tendência é de aprovação da PEC, pode ter algumas mudanças. Lembrando que tem muita gente dizendo que toda e qualquer mudança na PEC na Câmara volta para o Senado. Não é bem assim. Se tiver mudança, volta. Se tiver supressão, ou seja, retirar uma parte do texto, ele não necessariamente precisa votar. Ele pode votar só a parte que mudou. Aliás, faz a supressão, não muda nada e sanciona. Se mudar alguma coisa, volta o que mudou e pode sancionar o que foi de comum acordo. Agora, outra coisa também que eu acho interessante é que o Bolsonaro, ele vai viver daqui até 2022 com o dedo ali na popularidade. Só que é um pouco paradoxal, porque o populismo dele tem certos limites, porque ele sabe que ele não pode pesar muito a mão, porque senão o dólar vai a 7, 8, explode a curva de juros, tem um problema fiscal. Então ele não vai ter proativamente uma atitude de romper teto de gastos, de estourar orçamento. Então ele tem limites ali da realidade. Ele entende isso, até porque, se não entendesse, esse assunto do auxílio emergencial que a gente está tendo agora, em janeiro já teria sido resolvido, em dezembro já teria sido resolvido. Ele tinha mandado um crédito extraordinário, o Congresso teria aprovado, o Guedes teria saído, e ele ia falar, tudo bem, mas agora a gente tem auxílio emergencial para o ano inteiro, vamos ficar com 105, 110% da dívida pública e tudo bem. Então, eu acho que a principal coisa que eu vejo de mudança pode ser no comportamento. O Bolsonaro, ele é um ser confrontacional, e ele gosta do confronto. Ele viveu e cresceu e se elegeu no confronto. Então, eu acho que ele pode aumentar o volume na retórica. Agora, pauta no Congresso, eu não vejo muita mudança. Eu acho que a PEC emergencial vai ser votada essa semana, ainda tem ali a questão dos dispositivos que ele vai negociar com Lira, porque ele quer tirar ali policial dos gatilhos. Isso pode atrasar mais uma semana? Pode. Mas a PEC emergencial vai ser votada e eu acho que a pauta
do Congresso continua com a mesma que ele tem. Até porque um político, ele tem diversas frentes de atuação. A pauta dele no Congresso, eu não vejo como uma pauta para atrair voto, tanto assim. Porque são pautas muito secas do ponto de vista eleitoral. Reforma administrativa, ninguém vai votar no Bolsonaro porque ele fez uma reforma administrativa, não. E a gente tem que ser um pouco da bolha do mercado financeiro, do investimento. Passa o dia acompanhando isso. Hoje o brasileiro quer 3 coisas, quer renda, emprego e vacina. Então ele tem que, pelo menos, melhorar essas 3 coisas e ele sabe disso. Agora, a agenda do Congresso eu não vejo tendo tanta diferença daqui para frente. Eu acho que continua essa pauta, não tem outra pauta. Enquanto o Covid estiver aí, o Covid vai atrapalhar tudo no país, inclusive as pautas de reforma. Agora, quando a gente melhorar essa questão do Covid, eu vejo que essa é a agenda que tem pela frente. Marcos regulatórios, PEC emergencial. A gente não vai ter um boom de reformas no ano, porque nem dá tempo. Mas eu não acho que isso muda tanto assim o cenário. O cenário base na Arco, antes disso do Lula, já era de, muito provavelmente, um candidato da esquerda, provavelmente o PT, no segundo turno, contra o Bolsonaro. Essa variável de hoje, que deixa o Lula mais perto, ainda não é garantido, porque ainda tem muita outra coisa, mas digamos que o Lula seja candidato mesmo, aí sim pode ser ainda mais claro o Bolsonaro contra Lula. E aí a gente vai ver um referendo, um plebiscito no país de quem é mais rejeitado. O pessoal está pedindo para eu desligar os comentários. Tá? Pessoal, não vou desligar os comentários. Assim, todos nós somos adultos aqui, né? Então eu não sou um ditador. Se vocês quiserem se manifestar, vocês podem. Eu conto com a maturidade de vocês aqui. Nem não, sempre... Quem passa vergonha publicamente é quem comenta besteira, né? Exatamente. E sobre eleição especificamente, você tocou num ponto que muita gente falou hoje, né? Eu mesmo recebi hoje, né? Ó, teremos Bolsonaro por mais 4 anos. Né? Você acha que ele se fortalece com a chegada do Lula? Um embate Lula e Bolsonaro fortalece o Bolsonaro? Ou, eventualmente, enfrentar um candidato de centro seria mais difícil para ele? Qual é a visão de vocês sobre esse aspecto? Olha, tá cedo, a gente precisa ver, eu preciso ver pesquisa, preciso esperar um pouco agora, de feeling agora do momento, o que eu acho? Eu acho que a notícia não é ruim para o Bolsonaro. Eu acho que a notícia é perigosa para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, num eventual segundo turno, e isso o pessoal da presidência, lá do Palácio do Planalto, fala abertamente. Eles preferem ir contra um candidato de esquerda do que um candidato de centro. Porque eles acham que a esquerda abraça menos o centro do que o centro abraça a esquerda, numa candidatura contra o Lula, numa candidatura contra o Bolsonaro. Então, se hoje o Bolsonaro tivesse uma varinha de condão para decidir se ele vai, não pode escolher nome, mas se ele vai contra um cara mais centrista ou um cara de esquerda, ele preferiria um cara de esquerda. E não tem ninguém que... E o Bolsonaro é uma cria do antipetismo, do antilulismo. E a pessoa que mais representa isso é o próprio Lula. Então, quanto maior a polarização, melhor para o Bolsonaro. Então, ele vai, eventualmente, se tudo isso se confirmar, enfim, etc, 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 ele vai para uma eleição de segundo turno contra a figura mais anti-ele do mundo, que é o Lula. Então, para ele, não é uma notícia, mas é perigosa, porque é o candidato mais perigoso dentro da esquerda, pelo menos para ele. Porque, enfim, é o Lula e tudo mais, aquela resenha toda da força dele, enfim. Mas eu não acho eu acho que a pior notícia disso tudo no mundo político é para o centro político, porque o centro político perde ali uma narrativa porque tem um candidato com mais chances de chegar ao segundo turno do que o centro político com outros candidatos. Mas eu ainda acho que num segundo turno Bolsonaro contra o Lula, apesar de tá muito cedo e tudo, eu ainda acho que tem um leve favoritismo para a reeleição do Bolsonaro. Mas é difícil hoje falar disso, porque ainda tem 1 ano e 6 meses para a eleição. A gente viu como tudo isso muda. E como o Bolsonaro tem ele comete muitos erros de narrativa, erros que repercutem muito, ele pode... E outra, a economia não dá sinais ali de que vai melhorar
muito em 1 ano e 6 meses, né? Então a gente vai ter um problema ainda de emprego, de desemprego. Então eu ainda acho que para ele não foi uma má notícia, mas eu acho que é muito ruim para o centro ali. Agora, vai ser uma eleição de confronto, e como eu disse, um plebiscito de quem é mais rejeitado. E outra, a gente também tem também vai ser uma disputa do Lula de memória, porque o Lula saiu da presidência já tem muitos anos, né? E hoje o Bolsonaro está ocupando um espaço no Nordeste, com auxílio emergencial. Tá certo que em 2022 o auxílio provavelmente não vai existir, isso pode regredir. Tem que ver qual é a memória que o Lula gerou na opinião pública hoje, né? Muita gente ainda tem uma memória positiva, principalmente nas camadas mais pobres da população. Tem que ver se ainda se mantém com o passar dos anos, com a reciclagem dos eleitores. E tem que ver também se a memória do Mensalão, da Lava Jato, continua tão viva nesse mesmo grupo de eleitores. Enfim, é um cenário muito conturbado, mas, na minha visão, não é uma notícia necessariamente tão ruim para o Bolsonaro, mas é muito ruim para o centro. Eu desculpa insistir nesse ponto um pouco, Lucas, mas é que essa é a grande questão aqui, talvez, né, a partir da notícia de hoje, para alguém que pensa nos mercados e tal. Nesse antagonismo, né, eu fico pensando qual deveria ser a reação dele, né? Olha, já que eu vou antagonizar com o Lula, eu tenho que representar algo que é diferente dele, então eu deixo o do Lula 2 e o que foi o Dilma, né, avançar com as reformas e tal, ou não? Para superá-lo, de algum modo, eu preciso me aproximar dele e ser um pouco do pai dos pobres e dar auxílio ou um outro programa de renda, ou, no fundo, deixa eu tocar minha vida independente dessa história aqui e vou tocar a única agenda que é possível e, ao mesmo tempo, de olho, um olho no peixe aqui das reformas, outro na popularidade. Essa é a questão agora. Como é que reage o governo, sabe? Se é que reage. Felipe, vamos lá. Primeiro ponto, eu acho que a grande dúvida também que a gente vai ter que ver é qual vai ser o Lula que vai aparecer na eleição, se ele se candidatar. Se vai ser o Lula dos anos 80 e 90, aquele Lula mais agressivo, anti-FMI, anti-bolsa, ou se vai ser o Lula 2002, com o terno Ricardo Almeida, com o Henrique Meirelles, com a diretoria do BC toda do Armínio, que ficou mais um tempo depois que o Armínio saiu. Então, qual vai ser o Lula que vai... Isso também vai pautar qual vai ser a resposta do Bolsonaro. Agora, eu não acho, sinceramente, que o Bolsonaro vai descambar para um populismo exagerado. Até porque, nisso, ele pode perder uma parcela da população que, mesmo que não seja impactante no voto, mas é impactante no soft power brasileiro, empresários, mercado, tem um impacto ali no subconsciente coletivo de uma nação, ele pode perder esse e também não conseguir ocupar tão rapidamente o espaço que o Lula já teve nos mais pobres. E outra, eu não acho que esses candidatos têm um grande plano estratégico, assim. Eu conheço quase todos, eu vejo que eles reagem muito com o fogo que está perto do pé deles. Eles não ficam queimando o fogo que está longe, o que está no pé deles ali. Então, eu acho que se eu tivesse que chutar qual é o futuro do governo Bolsonaro daqui em diante, eu acho que é muito parecido com a opinião que eu tinha antes dessa decisão do Fachin. Eu acho que vai ter ups and downs de interferência, principalmente relacionados a questões como greve dos caminhoneiros e preço da gasolina, apesar de não achar que ele interfere no preço na caneta. Eu acho que vai ser um governo que vai ter, sim, uma agenda liberal do Congresso Nacional, ainda que não seja tão liberal quanto o mercado quer, mas ainda assim vai ter mais agendas desse tipo do que menos. Eu acho que a gente vai ter avanços em lei do gás, marco regulatório das ferrovias, reforma administrativa. Não acho que vai ter um avanço em reforma tributária. Agora, o seguinte... Eletrobras? De novo essa não dá para escapar dela. Eu acho que a Eletrobras... Eu estava conversando hoje a gente fez uma live hoje eu fiz com um banco americano e tinha uns 60 fundos americanos.
o principal tema foi a Eletrobras. Não perguntaram de nada além de Eletrobras. Foi uma das lives mais monotemáticas que eu já fiz sobre a Eletrobras. Felipe, eu estou otimista com a Eletrobras, até pelo que eu já te expliquei, até falei lá no nosso evento. O fato de ser uma medida provisória obriga o debate no Congresso, né? Se fosse um PL, poderia ficar naquele pântano do Congresso Nacional, que é muito lento. A gente tem projetos de lei desde os anos 80 sendo debatidos. A MP, por ela ter validade, né, de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias, ela tem ali não diria uma obrigação de ser debatida, porque ela pode caducar, como caducou, por exemplo, a MP do saneamento que o Temer mandou quando ele era presidente, caducou nos primeiros 2 meses ali do governo do Bolsonaro. Mas eu estou otimista. Eu acho que, pelo que eu estou sentindo, conversando, eu acho que a grande trava é a bancada do Norte e no Nordeste. É a grande trava. E eu acho que isso está um pouco mais equilibrado com a questão do Golden Share, do fundo, que estão organizando para estabilizar preço. Então eu vejo eles muito menos resistentes. Até ver as últimas declarações do Eduardo Braga, que era um dos que lideravam essa resistência há uns 2, 3 anos, hoje muito mais menos resistente quanto a MP da Eletrobras. Eu estou otimista, mas assim, vai depender do governo acertar os próximos passos. Se o governo errar, a MP cai também. Então não tem como eu olhar ali daqui a 2 meses e ver se o governo vai acertar os próximos passos. Eu acho que a MP tende a passar. Agora, é difícil cravar isso sem ter certeza que o governo vai fazer as coisas certas do ponto de vista político no Congresso. Porque o governo comete muitos erros no Congresso Nacional, tem que cometer menos. Uma última aqui, Lucas, para a gente encerrar. Chamou bastante atenção também o tweet do Arthur Lira, né, dizendo, tentar reproduzir as palavras, não vou conseguir exatamente aqui, peço até desculpa por isso, mas essa decisão pode até entendo salvar o Lula, mas o Moro não pode e tal, e até uma análise, se eu não estiver enganado também, da turma da XP, da área de política da XP, dizendo que essa seria uma decisão do Fachin para, em alguma instância, proteger a Lava Jato, proteger o Moro. Eu sinceramente vi isso, até vi também na live, o seu pai fez essa pergunta pro advogado criminalista, mas, por exemplo, nós salvamos o Moro e causamos e trouxemos para a mesa uma entidade política muito maior, né? Eu pessoalmente fico um pouco receoso, claro que, né, não sou um técnico no assunto, mas eu vejo com certo ceticismo essa ideia de salvamos o Lula para proteger o Moro, né? Ressuscitamos o Lula para proteger o Moro. Como você em particular viu essa hipótese? Bom, primeiro sobre a frase do Lira, o Lira é um político, né? O pessoal acha que o Lira é bolsonarista, tá viajando na maionese. O Lira é político e ele está, presidente da Câmara, apoiando uma pauta do governo. Ponto. Agora, achar que o Lira vai simplesmente ser o embaixador do executivo no legislativo é muita ingenuidade, né? É muita ingenuidade achar que o Lira é um enviado especial do governo Bolsonaro ocupando a cadeira da presidência da Câmara. Ele não é. Então, primeiro ponto, a Operação Lava Jato e o Moro, eles têm talvez o lugar onde eles sejam mais impopulares seja no Congresso Nacional, obviamente. Então, muitos ali dos colegas do próprio Lira e o próprio Lira foram investigados pelo Supremo Tribunal por conta de investigações da Lava Jato, que eles discordam da maneira que foram feitas. Então, era uma patada. Eu vi a patada no Moro como uma patada no Moro e eu vi a defesa em relação ao Lula como uma defesa da classe política. Então, não vi nada além disso. Eu acho que é também outra viagem na maionese ficarem lendo ali aquele tweet do Lira e acharem que, bom, agora o Lira apoia o Lula, não apoia o Bolsonaro. Eu vejo assim, acompanhar Brasília como um tabloide é muita coisa de noveleiro, né? Não é tão interessante quanto as pessoas acham, assim, muita coisa é mais simples do que parece, né? Então, eu vi a frase do Lira como, enfim, o Lira dando uma patada no Moro, porque obviamente a classe política odeia o Moro, e dando pode ser que o Lula, não sei o quê, porque estava ali defendendo a entidade, classe política que considera que a Lava Jato cometeu injustiças com ele. Sobre a decisão do Fachin proteger a Lava Jato, bom, tem o efeito
imediato ali que muito provavelmente, né, certamente não vão julgar mais a suspeição do Moro. Esses casos aí do Lula é como se eles não tivessem acontecido, pelo menos até o plenário votar, né, porque o efeito é imediato, então ele volta para a justiça para a primeira instância, que nesse caso era Curitiba, agora é Brasília, e o juiz tem que aceitar ali a denúncia novamente e começar do zero ali, que é o Moro aqui de Brasília, para ficar mais fácil na cabeça das pessoas, é o Van Disney, algo assim, que é o juiz de primeira instância aqui. Agora, eu não vejo isso como uma... Eu concordo com a live ali do Pierre, dizendo que a Lava Jato não é uma entidade para ser salva. A Lava Jato é um agrupamento de diversos processos penais que não tem um ponto ali central, um coração, que pode ser plugado e desplugado para ligar e desligar. Sem contar que essa decisão pode criar ali uma nova onda de questionamento sobre outros casos que já foram julgados, condenados, de questionar se estava no fórum correto, que era Curitiba. Então não vejo isso não como uma... Até porque, como que você diz que é para salvar a Lava Jato, sendo que você retira da Lava Jato o processo mais simbólico e representativo? Então, eu acho que é uma análise, assim, não diria simplista, mas assim, na ânsia de se fazer uma análise, acaba se analisando o que às vezes não tem o que se analisar. Eu acho que ainda tem muita água para correr, e falar de salvar a Lava Jato, não salvar a Lava Jato, eu acho que isso é o tempo que vai dizer, e tem inúmeros outros. Agora, a Lava Jato, de certo modo, ela é um grupo aí de ações penais, Felipe, que é o seguinte, ela tem o recheio ali, que são as delações, que levam as pessoas a falarem o que descobrem, que levam a investigações, que levam a condenações. A gente está nisso já há muitos e muitos anos. É natural que chegue um ponto que os ingredientes comecem a faltar. Os ingredientes são novas delações, não tem mais tanta matéria-prima assim para a Lava Jato. Eu lembro aqui, eu tenho amigos criminalistas que atuavam na Lava Jato, que tinha época que eles estavam recusando cliente, porque eles estavam com 30, 40 clientes. Hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia, a matéria-prima da Lava Jato, que era nascida de delações premiadas, que geravam investigações mais complexas, está cada vez mais raro, porque não tem tanta gente assim, afim. Não estou dizendo que não tem assunto, mas não tem mais tanta matéria-prima que gere investigações tão aprofundadas como aquelas que a gente viu em 2015, em 2014, 2015, 2016, 2017. Tem uma hora que a matéria-prima da Lava Jato, que são as pessoas, vai ficando cada vez mais rara, né? Lucas, super obrigado por esse papo. Sempre muito bom aprender com vocês. Vocês são os melhores analistas de políticas desse país. Fico muito honrado de ter essa parceria com você. Convido a todos vocês para acessarem lá o site da Empíricos e assinarem esse material riquíssimo da Arco, além de insights estritamente sobre política, com a chance de, a partir daí, vocês ganharem muito dinheiro, como os assinantes já têm ganhado. Lucas, obrigado, meu querido. Um grande abraço. Valeu, Felipe. Só uma última coisinha. Me perguntaram aqui se o Moro vai ser candidato. Eu acho que é difícil, viu? Eu acho que o Moro pode até querer ser candidato, mas o Moro esbarra num grande problema, que é achar um partido. Porque nenhum partido é tão... os partidos não gostam do Moro, né? Imagina o Moro chegando numa reunião de um partido político, com todos ali que ele investigou, condenou. Então, o Moro, num partido político, é um ambiente um pouco difícil. Ele teria que achar aí um partido desses mais novinhos, mais cheirosinhos, mais, tipo, sei lá, um Cidadania, uma coisa assim, que esses partidos menores ali que nasceram no pós-Lava Jato e que ainda não tiveram tanto impacto das decisões dele. Então, eu acho que E outra, ele já saiu do país, foi lá estudar, foi lá trabalhar, tá na iniciativa privada. Então, eu acho que ele se distanciou um pouco e não vejo tanto ímpeto dele nesse momento. Maravilha. Abraço, meu amigo. Obrigado. Valeu, amigo. Tchau, tchau. Valeu, abraço.